Thaís, tem dois... Thaís, os dois bebezinhos são gêmeos. E ela está separada. Ela vai numa cavalgada, lá no interior de Goiás. Ela vai na cavalgada e lá ela conhece um vaqueiro. E eles começam, trocam mensagem, começam a namorar. Sapequear, um mês, ele já foi morar com a mulher e as crianças. Não deu certo. Ela termina o namoro. Não passa muito, ele descobre que ela já tem outro namorado. Ele fica na tocaia, esperando o vaqueiro, fica esperando a hora. E quando ele entra, essas duas crianças, infelizmente, vão morrer. Põe no Cidade. Thaís carrega com orgulho os filhos gêmeos Davi Luiz e Lucas Felipe. Os bebês de 11 meses eram a alegria da mãe. Mas as duas crianças alegres também eram o ponto fraco da mãe. E viraram o alvo de um ex-namorado em uma vingança cruel pelo fim de um namoro. Antônio é o criminoso que teve coragem de agredir Davi Luiz e Lucas Felipe para fazer a mãe das crianças sofrer. Logo depois que as crianças nasceram, Thaís, de 23 anos, foi a uma cavalgada e conheceu Antônio, de 26. Ele é vaqueiro e trabalha numa fazenda na zona rural de São Miguel do Araguaia, a 470 quilômetros de Goiânia. O relacionamento de Antônio e Thaís foi rápido. Para ter uma ideia, eles chegaram a morar juntos cerca de um mês apenas. Quando parecia que Antônio tinha aceitado o fim do relacionamento, foi exatamente o dia do crime. Ele ficou na porta da casa da ex, aguardando que o novo e atual namorado dela saísse. Assim que isso aconteceu, Antônio pulou o muro, invadiu a casa e começou a agredir a ex-companheira. Em seguida, passou a atacar os gêmeos. Um vizinho ouviu os gritos de socorro da mãe e foi até o local. Mas quando chegou, conseguiu apenas ver Antônio pulando o muro e fugindo. Thaís e os filhos foram levados para o hospital. Os meninos estavam inconscientes e com traumatismos cranianos. Os médicos tentaram reanimar as crianças, mas Davi Luiz e Lucas Felipe não sobreviveram aos ferimentos graves. A mãe já recebeu alta e prestou depoimento. Depois de cometer o crime, Antônio foi de moto até a fazenda onde trabalhava. Lá, pegou roupas, um cobertor e fugiu. A polícia também esteve no local. Só que quando chegou, encontrou apenas a moto. Os outros trabalhadores do local já não sabiam mais dizer o paradeiro de Antônio. O suspeito teve a prisão decretada e é considerado foragido. Na próxima semana, seria a festa de aniversário de Davi Luiz e Lucas Felipe. A família se preparava para comemorar um ano de vida dos gêmeos, mas agora vive a dor da perda, o drama de ter perdido duas crianças lindas por causa de uma vingança. Eu digo é o seguinte, só tem uma coisa a fazer para um sujeito desse. Quando eu falo, tem gente que me critica, mas eu vou continuar falando. Tem que ter pena de morte para um sujeito desse. O cara que mata duas crianças. Thaís, tem dois... Thaís, os dois bebezinhos são gêmeos. E ela está separada. Ela vai numa cavalgada, lá no interior de Goiás. Ela vai na cavalgada e lá ela conhece um vaqueiro. E eles começam, trocam mensagem, começam a namorar, sapequear, um mês, ele já foi morar com a mulher e as crianças. Não deu certo. Ela termina o namoro. Não passa muito, ele descobre que ela já tem outro namorado. De um mês apenas. Quando parecia que Antônio tinha aceitado o fim do relacionamento, foi exatamente o dia do crime. Ele ficou na porta da casa da ex, aguardando que o novo e atual namorado dela saísse. Assim que isso aconteceu, Antônio pulou o muro, invadiu a casa e começou a agredir a ex-companheira. Em seguida, passou a atacar os gêmeos. Um vizinho ouviu os gritos de socorro da mãe e foi até o local. Mas quando chegou, conseguiu apenas ver Antônio pulando.
Ele fica na tocaia, esperando o vaqueiro, fica esperando a hora. E quando ele entra, essas duas crianças, infelizmente, vão morrer. Põe no Cidade. Thaís carrega com orgulho os filhos gêmeos Davi Luiz e Lucas Felipe. Os bebês de 11 meses eram a alegria da mãe, mas as duas crianças alegres também eram o ponto fraco da mãe e viraram alvo de um ex-namorado em uma vingança cruel pelo fim de um namoro. Antônio é o criminoso que teve coragem de agredir Davi Luiz e Lucas Felipe para fazer a mãe das crianças sofrer. Logo depois que as crianças nasceram, Thaís, de 23 anos, foi a uma cavalgada e conheceu Antônio, de 26. Ele é vaqueiro e trabalha numa fazenda na zona rural de São Miguel do Araguaia, a 470 quilômetros de Goiânia. O relacionamento de Antônio e Thaís foi rápido. Para ter uma ideia, eles chegaram a morar juntos, cercando o muro e fugindo. Thaís e os filhos foram levados para o hospital. Os meninos estavam inconscientes e com traumatismos cranianos. Os médicos tentaram reanimar as crianças, mas Davi Luiz e Lucas Felipe não sobreviveram aos ferimentos graves. A mãe já recebeu alta e prestou depoimento. Depois de cometer o crime, Antônio foi de moto até a fazenda onde trabalhava. Lá, pegou roupas, um cobertor e fugiu. A polícia também esteve no local. Só que quando chegou,